Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Estamos muito felizes também com todos vocês, amigos, aqueles que se interessam em sintonizar o nosso canal e também participar do nosso Oração e Ação. Oração e Ação vai ao ar todos os dias de quarta a sexta, às 19h30, na quarta-feira com estudo bíblico, na quinta-feira, Oração e Ação Jovem, os nossos jovens trazem mensagens, na sexta-feira, Oração e Ação Kids, com mensagens específicas para as crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, nós temos o nosso culto matinal e às 19h30 o culto em família. Vamos ver quais são os pedidos que nós temos para hoje, também os aniversariantes. Estão fazendo aniversário o Silvio Lins, a Rogéria, a Beth Lepletier e a Rosa Gorni, todas pessoas muito queridas da nossa igreja. A irmã Inesita, como nós chamamos, ela agradece pela sua boa viagem, ela retornou dos Estados Unidos, onde estava, está tudo bem. A Edna pede orações pela Ivana, sua filha. Rejane, vamos orar pela saúde da Rejane. Ana Paula pede orações pela sua tia Ruth, que teve uma queda, precisa das nossas orações. O Milton pede orações pela sua saúde também. Vamos estar lembrando de orar pelas famílias, pelos profissionais de saúde, pelos mais vulneráveis, pelos missionários e pelos governantes. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus para essa palavra de hoje, no Oração e Ação Jovem. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu poder, Senhor, que tem se manifestado sobre nós. Senhor, guarda-nos de todo mal. Eu quero suplicar agora que o Senhor abençoe, Senhor, aquele que vai trazer a mensagem desta noite, Senhor, eu te peço. Abençoe o Vitor, esse jovem querido, cuida dele, Senhor, que ele possa ser ungido pelo teu Santo Espírito. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem vai trazer a mensagem dos jovens hoje é o Vitor, e nós temos muita alegria de ouvi-lo. Que Deus abençoe você, Vitor. Vamos ouvi-lo. Bom dia, pessoal, eu sou o Vitor. É um privilégio estar com vocês aí, apesar dessa forma, para mim, nova, né? Primeira vez que eu gravo um vídeo, mas é bom estar falando com vocês. Pessoal, o objetivo nesse vídeo é a gente fazer um breve estudo, uma breve explanação sobre algum conteúdo que a gente possa crescer, amadurecer, se desenvolver aí, aproveitando o objetivo do estudo bíblico, né? Que é a atividade fim dele, no final das contas, é nos fortalecer, nos edificar através da palavra de Deus. Bem, a Bíblia ela é composta de várias histórias. Essas histórias elas podem ser lidas de diversas formas. Uma forma possível de ler é levianamente, como muitos fazem, e acabam não dando o valor que o texto bíblico merece. Uma outra forma que é interessante para os cristãos lerem é buscando ali, de alguma forma, estímulos de acordo com as características daquele que é. Então, uma pessoa que é mais pesquisadora, é importante que ela invista nessa forma de leitura, né? Que ela vá nas minúcias ali do texto. Uma pessoa que é mais geral, que ela gosta mais de entender a ideia, é importante que ela estude dessa forma a Bíblia. Assim, a Bíblia vai ficar cada vez menos distante. Existem abismos, né? O texto, quando foi escrito para hoje, é muito diferente. O contexto histórico, a localização geográfica, não é um texto como o do Machado de Assis, que ele fala de uma rua que está ali, né, no centro da cidade, a gente consegue se imaginar na rua. Não, são alguns abismos que existem. Então a gente tentar fazer da melhor forma a leitura bíblica para que ela fique mais próxima da gente. E uma das formas, e por que eu estou falando isso? Porque eu faço isso também.
E um exemplo que eu gosto de fazer, eu sempre falo para as pessoas, é sobre comparar textos. Um texto que eu vou dar um exemplo para vocês que é possível de ser feito, é uma comparação da defesa de Lutero, quando ele é acusado lá pela Igreja Católica, a defesa de Sócrates, quando ele é acusado pelos gregos, a defesa de Paulo, quando ele é acusado pelos gregos também, pelos romanos, né? Na verdade, todos eles tinham algo em comum. O quê? Que eles iam morrer. Então eles se defendem. Lutero faz um texto belíssimo. Sócrates tem um discurso anotado por Platão e Paulo tem um discurso lá anotado por Lucas em Atos. Então, sugiro para vocês que vocês leiam esses textos depois, comparem, vejam o que de interessante tem. 3 pessoas diferentes, mas que estavam prestes a morrer e fazem seus discursos ali de defesa ou de explicação. Dá para a gente aproveitar muita coisa. É um exemplo. Mas o que a gente vai tratar hoje é de Jonas e Jesus. O exemplo a situação que a gente vai tratar, uma está em Jonas 1 e a outra está em 3 textos sinóticos. Mateus 8, Marcos 4 e Lucas 8. Os textos são os seguintes: Jonas no barco e Jesus no barco. A situação é muito parecida. Jonas tem que chegar num local, Jesus tem que chegar num local. Ambos dormem no barco e ambos são acordados. E também ambos são acordados pelo mesmo motivo. O barco está afundando, o barco está passando por um problema ali porque está tendo uma tempestade muito grande. E a gente vai trabalhar nessa comparação. A situação de Jonas, que é acordado por causa da tempestade, e a situação de Jesus, que é acordado por causa da tempestade. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o texto brevemente de Jonas. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E o resto vocês conhecem. Olhe aqui rapidamente o trecho de Jesus ao comando da tempestade em Mateus 8, verso 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, entrando ele, Jesus. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Várias coisas a gente poderia tirar desse texto, inclusive buscar lá em Salmos. Um texto que lembra bem essa ideia, Salmos falando sobre o poder de Deus sobre o mar, que criou o mar, etc. Mas aqui alguns pontos. Ambos estavam no barco. Ambos estavam dormindo. Ambos tinham objetivos em comum. Jonas chegar a Nínive e Jesus chegar do outro lado. Outro ponto interessante. Um não quis aceitar a missão de pregar. Outro não recusou a missão de morrer. Ambos em prol da mesma missão de Deus. No texto de Jonas, Deus enviou um vento forte. No texto de Jesus não houve um motivo específico. Chamaram Jonas para apoiar na salvação do barco, mas chamaram Jesus para apoiar na salvação do barco. E aqui e agora a gente começa a tratar as diferenças. Jesus é o seu acordado. Quando Jesus é acordado, ele assume a responsabilidade. O texto diz: acordaram Jesus, salva-nos, porque nós vamos morrer. Ele se levanta, fala com o mar se acalma, a tempestade cessa. Quando chamaram Jonas, é dito que Jonas só toma uma ação, ou seja, só se expõe, fala, age, atua, quando lançam sortes, e Jonas é o acusado de ter sido o causador daquilo. E aí Jonas se entrega, a causa. Essa é uma diferença interessante que tem na ação entre Jonas e Jesus. Jonas precisou ser exposto para que ele tomasse alguma atitude. Um ponto interessante aqui, que deve ser destacado, é que apesar de tudo, apesar da gente crucificar Jonas, Jonas deu uma frase interessante. A resposta dele foi... Deixa eu encontrar aqui para vocês. Ele lhes disse, no verso 9, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas sabia quem tinha controle sobre aquela situação. Jonas sabia. É importante a gente perceber que Jesus é um cara proativo. Jonas, ele foi reativo na situação. Jesus no barco, ele salvou homens. Jonas no barco ia matar homens. Existem diferenças entre Jesus e Jonas naquela situação, apesar das situações serem bastante parecidas. E a primeira pergunta que eu te faço aqui rapidamente é: quem você tem sido? Tem sido Jonas na vida das pessoas? Tem sido Jesus na vida das pessoas? E a partir dessa primeira pergunta, eu te proponho algumas lições. E aí aplique-as na sua vida. Primeira lição que eu deixo pra gente é que o homem de Deus assume as suas responsabilidades. Seja ela de pai, de marido, de esposa, de mãe. Essas responsabilidades que eu estou falando são responsabilidades materiais, mas também assumir responsabilidades espirituais, de cuidado, de discipulado, de caminhar junto. Segundo ponto, o homem de Deus faz parte da solução e não do problema. Jesus fez parte da solução. Jesus foi eficaz, eficiente. Jesus foi efetivo na solução daquele problema. Jonas foi o causador do problema. Um terceiro ponto, o homem de Deus traz a segurança. O homem errante traz o medo. Jonas foi o causador do medo. Jesus foi o causador da segurança. Quarto ponto importante, é que decisões erradas não necessariamente são fatais, mas trazem consequências. Não necessariamente são fatais. Há como mudar, há caminhos de retorno, há como você se corrigir. Traz consequência, mas há como se corrigir. Há alguém que falou uma frase muito interessante. Não existe beco sem saída. Não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você volta por onde saiu. Mas não existe beco sem saída. Sempre tem solução. Decisões erradas podem sim ser corrigidas. E foram corrigidas. A história de Jonas prossegue. Eu estou lendo só o trecho em que é muito parecido à situação de Jesus e à situação de Jonas. Mas no final, a decisão errada de Jonas foi corrigida. Porque ele entendeu que ele errou, ele pediu perdão a Deus, ele fez um belo texto em Jonas 2, vai mostrar a oração de Jonas a Deus.
E ali ele reconhece o erro dele. E Deus ali fala com o peixe solta Jonas, e Jonas prossegue na missão dele. Importante a gente entender isso. Existem Jonas e existem Jesus na nossa história. Pessoas serão Jonas, pessoas serão Jesus. Mas nós também seremos Jonas e nós também seremos Jesus. Mais importante ainda é a gente perceber que a gente vai ser ou Jonas ou Jesus. A gente vai ser. Um deles a gente vai ser. Ou a gente vai trazer bênção, ou a gente vai trazer maldição. Ou a gente vai trazer segurança, ou a gente vai trazer medo. Ou a gente vai trazer certezas, ou a gente vai trazer dúvidas. Um dos dois. Não tem como fugir. Não dá para ser meio termo. Ou é certo ou é errado. Convido você a pensar onde é que você tem se encaixado. Um deles você vai ser. Um deles você vai ser. Tem um teólogo que fala a seguinte frase: a gente vai fazer a vontade de Deus. A gente vai fazer a vontade de Deus. A questão é saber se a gente vai fazer a vontade de Deus sendo João, aquele lá que foi que Jesus amou, ou sendo Judas. Um dos dois a gente vai fazer. Mas ambos fizeram a vontade de Deus. Fico com essa palavra. Deus abençoe você. E que o mesmo Jesus que estava lá no barco acalmando a tempestade seja o Jesus que acalma a tempestade na sua vida, que transforma histórias, porque é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tamo junto, abraço. Que bom poder ouvir o Vitinho, que bom você trazer a mensagem do seu jeito, no seu estilo, mas calcada na palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos os jovens da nossa igreja e todos estes jovens que estão também acompanhando o nosso Oração e Ação Jovem. Vamos nos despedir fazendo aquela oração que fazemos por todos os pedidos que foram apresentados e pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Obrigado pela vida, pelas vidas dos jovens da nossa igreja. Muito obrigado por cada um deles, Pai. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes desta semana, abençoa aqueles que aqui trouxeram os seus pedidos e também manifestaram suas ações de graças. Abençoa, Senhor, eu te suplico, os mais vulneráveis. Peço que o Senhor abençoe também aqueles que são profissionais de saúde, que estão tão expostos. Peço que o Senhor abençoe os nossos missionários nos campos. E suplico a tua bênção também, Pai, sobre os nossos governantes, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela audiência de vocês e nós vamos nos encontrar amanhã às 19h30 no Oração e Ação Kids. Até lá!